Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai ver aqui um outro tipo de relação entre classes. Na última aula a gente viu associação, certo? E nessa aula a gente vai ver composição. A diferença entre associação e composição é que na associação as classes são independentes, certo? Uma pode existir sem a outra. Na composição, uma classe vai gerar a outra classe, vai instanciar a outra classe. E nesse caso, uma classe depende da outra classe para existir, certo? E quando a classe principal morrer, quando ela for finalizada, todos os objetos que estão ligados a essa classe também devem morrer. No código aqui, talvez você entenda melhor do que eu tentando te passar a teoria aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte aqui, a gente vai criar o seguinte, a minha pastinha de classes está aqui já, certo? E a gente vai criar o seguinte, a gente vai criar uma classe cliente, certo? Então eu vou vir aqui e vou criar um arquivo cliente, que vai ter uma classe aqui, classe cliente, certo? E eu vou criar um arquivo que vai representar o endereço desse cliente, certo? Então, em vários sistemas, você vai ver que é uma boa ideia você separar os dados do cliente do endereço do cliente. Por exemplo, um e-commerce, um cliente pode ter vários endereços, certo? E aí você separa, você cria dois objetos independentes. Porém, quando você cria um cliente, esse cliente vai ter um endereço, certo? E aí a gente vai usar a classe do endereço do cliente para compor esse cliente, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui o arquivo endereco. Como sempre, eu sempre gosto de criar novos exemplos, certo? E criar tudo do zero para você já ir se acostumando com o modo que a gente faz as coisas aqui, certo? Então, claro, eu tenho que abrir as tags do PHP aqui primeiro. Então, classe endereco. E aí a gente tem um cliente e um endereço. A outra coisa que eu quero fazer é declare. Se você não quiser usar strict types, então strict types igual a 1. Eu preciso abrir as tags do PHP no meu index aqui também. A gente falou sobre strict types na aula anterior, então eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas se você não quiser utilizar, você pode ou não usar essa linha aqui ou configurar como 0 aqui, certo? E outra coisa também é o require once, e aí eu vou carregar minhas classes /cliente.php e require once classes /endereco.php. Beleza? Aí vamos executar tudo certinho, então beleza, então. O nosso cliente, para manter as coisas simples aqui, a gente vai fazer um cliente que só recebe nome aqui, certo? E, claro, a gente vai criar um private enderecos, certo? Por que enderecos no plural? Porque isso vai ser um vetor, certo? Vai ser um array aqui, simples aqui, beleza? E aí, vamos criar um construtor aqui desse cliente. Então, public function construct, certo? Esse construtor vai receber o nome, que vai ser uma string, beleza? E aí, deixa eu descer aqui. E aí, a gente vai falar desse nome igual a nome. Nesse caso aqui, como a gente falou nas aulas anteriores, eu estou forçando que quando a minha classe seja instanciada, alguém quer instanciar ela, no caso eu aqui, preciso obrigatoriamente enviar um nome do cliente para já configurar essa variável aqui, beleza? E também vamos criar, como essa propriedade é privada, a gente vai criar um get nome também. Então, public function get nome, simplesmente return this nome. Prontinho aqui. E aí, a gente vai criar também uma outra... Aliás, antes de fazer isso aqui, para não te confundir, vamos criar a classe endereço. O endereço também a gente vai manter bem simples, então private cidade e private estado.
Suponha que isso aqui seja um endereço completo. Eu estou fazendo só cidade e estado para a simplicidade aqui da nossa classe, certo? Então, private cidade, private estado e no nosso construtor, public function construct. Eu não te falei em aulas anteriores, mas se você não quiser, não precisa enviar o public no construtor aqui no caso, certo? E aqui eu vou receber também uma string cidade e uma string estado. E aqui dentro, this cidade igual a cidade e this estado igual a estado. Beleza? E aqui eu vou também, novamente, para simplicidade, eu vou obter os dois juntos. Eu vou fazer um getter que vai obter os dois juntos aqui, certo? Então, public function get cidade estado. Beleza? E aí, a gente vai dar um return na cidade. Vamos fazer this cidade e this estado. Eu tô indo rapidinho porque a maioria dessas coisas, todas essas coisas onde eu tô passando mais rápido, que a gente já viu em aulas anteriores, certo? Então, na hora que for a parte interessante, novidade mesmo, aí eu te falo aqui e aí eu te explico certinho, certo? Então, aqui a gente tem uma classe que recebe a cidade, o estado, e aí no construtor a gente configura a cidade e o estado, e aí a gente tem um getter geral aqui. Geralmente isso não é muito comum, você vai criar um get cidade e get estado, beleza? Mas para nosso exemplo, para andar mais rápido, eu vou utilizar um get cidade e estado já de uma vez, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, public function set enderecos. Beleza? Set enderecos, porque o endereço é plural, certo? Eu posso também falar set endereço, porque eu só vou configurar um endereço por vez. Então, set endereço, certo? E aí, aqui eu vou falar this endereco. E aí, eu vou jogar numa nova chave do meu vetor ali, do meu array, certo? Eu vou jogar um new endereco, certo? E aí, aqui nesse método, eu vou precisar passar isso daqui, cidade e estado, beleza? Então, string cidade, string estado. E aí, a gente vai setar o endereço com a cidade e o estado. Certo? Então, aqui a gente está jogando no nosso array aqui. A cada vez que a gente chamar essa função, a gente joga um novo endereço aqui dentro desse array aqui, certo? E o mais interessante é que a cada endereço desse é um novo objeto da classe endereço, certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu chamar um cliente, quando eu criar um cliente e que eu, por exemplo, deletar esse cliente, todos os endereços devem morrer junto com o cliente, certo? Então, eu vou criar uma função aqui e eu não vou usar ela nesse momento, vou deixar ela pronta aqui, porque depois a gente usa. A gente já viu o modo destrutor, certo? Então, destruct. Aqui, eu vou deixar ela aqui só prontinha aqui, porque quando a gente utilizar, fica mais fácil, fica pronto já. E aqui, public function destruct. E aí, a mesma coisa, vou deixar ela pronta aqui, certo? Outra coisa que eu quero também é obter os endereços, certo? Então, public function, ao invés de eu retornar o endereço e depois eu ter que fazer um for aqui para questão de exemplo, eu já vou mostrar os endereços aqui. Eu vou fazer um for nos endereços e vou mostrar todos aqui de uma vez, certo? Então, public function show enderecos. Beleza? E aí aqui a gente vai fazer um for each aqui no this enderecos as chave e valor. Beleza? E aí aqui a gente vai simplesmente dar um echo no endereço. E aí aqui é a chave, né?
Não precisava dessas chaves aqui. Endereço tal, por exemplo, endereço 0, endereço 1, endereço 2, this. Aliás, não é this, né? É v get cidade estado aqui, que é o meu método que eu criei. Então get cidade estado. E aí eu quebro a linha aqui, certo? Barra N. Então vamos executar isso aqui tudo, certo? É só para você entender aonde está a composição aqui. A composição está nessa linha aqui, onde eu chamo a classe endereço e aí eu instancio a classe endereço aqui dentro da classe cliente, certo? Então quando a classe cliente morrer ou for apagada, todos esses objetos de endereço vão ser apagados, beleza? Eu vou te exemplificar isso aqui com o nosso método destruct aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um cliente 1 igual a new cliente, certo? Esse cliente 1 vai chamar Luiz, como a gente vem fazendo sempre nos exercícios anteriores. E aí a gente vai chamar o cliente 1 set endereço, certo? Então preciso receber aqui cidade e estado. Vamos colocar, por exemplo, Belo Horizonte, que a gente é mineiro, né? E MG, certo? Cidade e estado. Beleza? Então, só para a gente testar rapidinho, eu vou dar um echo no cliente getNome. Vou colocar um PHP EOL aqui também. E vou dar um cliente 1 show endereços. Vamos executar. Ué, então vamos ver onde está o nosso erro aqui. Vamos debugar isso aqui. Vamos voltar aqui. Onde está o erro? Private endereços. Tá certo aqui? Ah, achei. Set endereço, eu tô criando um novo atributo aqui, ó. É endereços, beleza? Então aqui é tudo endereços e endereços, beleza? Vamos ver agora se ficou tudo certo. Beleza, então agora sim. Então agora a gente tem o Luiz com endereço 0, eu dei 2 pontos aqui, que ficou horrível. Peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Então, vamos executar agora. Beleza, endereço 0, Belo Horizonte, certo? Então, agora, se eu setar, por exemplo, outro endereço, por exemplo, vamos colocar São Paulo, SP, você vai ver lá, Luiz, endereço 0 do Luiz e o endereço 1 do Luiz, São Paulo, SP, certo? Suponha que isso fosse o endereço completo, beleza? E aí, vamos criar mais um cliente aqui, por exemplo. Cliente, aliás, antes de fazer isso, eu vou duplicar isso aqui inteiro, porque aí depois fica mais fácil de eu te exemplificar. Quando a gente apagar um objeto, você vai ver que todos os endereços vão morrer ali, certo? Então, nesse cliente aqui, eu vou colocar só, sei lá, Rio de Janeiro aqui nesse aqui. Então, Rio de Janeiro, RJ aqui. E aí, esse aqui vai chamar Maria. Cansei do João agora. E aqui eu tenho que mudar para cliente 2, certo? Então, cliente 2, cliente 2, 2 e 2. Vamos executar isso aqui. Vamos dar um print aqui também no meio dos dois. Print PHP EOL. Que aí a gente vê uma quebra de linha. Então, beleza. Ó, o Luiz tem endereço 0, Belo Horizonte, MG. Endereço 1, São Paulo, SP. E a Maria tem o endereço 0, Rio de Janeiro, RJ, certo? Então, para que você entenda, eu vou aqui, ó, na hora que acabar aqui a execução, eu vou mandar, aqui embaixo de tudo, primeiro, eu vou mandar um print. Este é o final do código, certo? E aí eu vou quebrar uma linha aqui também. Então percebe o seguinte, você vai ver o seguinte aqui, ó, se eu vir aqui no meu destrutor e falar echo, qualquer cliente, então tem nome, certo? Então eu vou colocar cliente no meu destrutor, this nome foi apagado, certo? E lá no meu endereço, eu vou colocar um this endereço. This. Aliás, eu poderia fazer isso daqui, ó. This get cidade estado
foi apagado, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, o que vai acontecer aqui, ó. Eu preciso quebrar a linha aqui, né? Nos dois aqui, aqui e aqui. Nem era aqui, era aqui. Então vamos executar agora para a gente ver. Então o que aconteceu? Ó? Luiz, endereço tal, executou, beleza, certo? Maria, endereço tal, Rio de Janeiro. E aí aqui, ó, na hora que acabou a Maria, falou o seguinte: esse é o final do meu código, que foi essa linha. Então meu código acabou aqui, nessa linha, certo? Depois, o próprio interpretador do PHP foi apagar os objetos que a gente tinha criado da memória, certo? Então vem aqui, cliente Maria foi apagado, e aí logo em seguida o endereço Rio de Janeiro foi apagado. Cliente Luiz foi apagado, endereço Belo Horizonte foi apagado, endereço São Paulo SP foi apagado, certo? Agora percebe a diferença nisso daqui, ó. Deixa eu também dar um PHP-OL aqui, ó, porque tá ficando confuso ali, ó. Beleza, agora percebe a diferença aqui, ó. Você tá vendo que tudo está sendo apagado depois que o meu código termina, certo? Eu também vou dar um outro /n aqui para... Meu código acaba aqui e depois que o meu código acaba, tudo é apagado. Se eu forçar alguma coisa a ser apagada aqui, por exemplo, eu falar unset cliente 1, você vai ver que aqui nessa linha 13, ele vai apagar o cliente 1 e vai apagar todos os endereços relacionados com esse cliente 1. Então, executa. O que foi o erro aqui? Ah, tá. Eu estava com alguma coisa selecionada aqui. Desculpa, vamos executar. Então, aqui, ó. Luiz, endereço Belo Horizonte e tal. E aí, aqui, ó. Cliente Luiz foi apagado. Endereço Belo Horizonte foi apagado. Endereço São Paulo foi apagado. Maria, você entendeu? E aí executou a Maria, e aí daí, depois do final do meu código, é que a Maria foi apagada, e o endereço da Maria foi apagado. Então, só para que você entenda, na composição, um objeto usa aqui outros objetos para compor a classe aqui, certo? E daí, quando esse objeto aqui, que no caso cliente, for apagado, todos os outros objetos que ele usou, ou que ele usa para compor ele aqui, são apagados juntos com ele, certo? Então, esse é o tipo de relação de composição aqui na programação orientada a objetos, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha entendido. Se gostou, dá um joinha aí pra gente. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. E se tiver dúvida também, comenta aí que a gente troca uma ideia. E eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!